Ontem um grupo de alunos em uma das escolas que eu dou aula me procuraram aí conversar um pouco. A gente estava muito agoniados, agoniadas com o momento que o Brasil vive. E teve uma pessoa que me mostrou uma coisa no celular que eu olhei assim, aí eu fiquei pensando, será que você realmente acredita nisso? Era uma imagem muito, muito forte mesmo, assim, coisa de violência. Aí eu fiquei pensando, não, se ele está me mostrando é porque ele realmente acredita nisso. Né? Se ele não acreditasse, ele não mostraria. Ele não perguntou, professor, isso é verdade ou isso pode ser a verdade? Ele já apresentou o vídeo como sendo a verdade. E eu vi como se não fosse verdade. Olha que loucura, né? Aliás, é uma loucura tudo que tem acontecido. Porque está chegando um momento em que parece que as pessoas não conseguem mais conversar entre elas, desde que não compactue das mesmas coisas. Se nós pensamos iguais, porque nós somos primeiro os melhores, né? Nós somos bons e a gente consegue conversar. Já aqueles que não pensam como nós, não são bons. Então a gente descarta, porque só o fato de estar perto já parece que tem uma pólvora ali e qualquer palavra é um fósforo. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. E para cada um é mais ou menos desse mesmo jeito. São mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de realidades. Talvez não extrema assim, porque cada um pensa, vê e sente a realidade de um jeito diferente. Por mais próximos que nós pensemos sobre determinados fatos, não significa dizer que a gente os vê, sente do mesmo jeito. São com intensidades diferentes, porque nós temos vivências diferentes. A gente se encontra talvez em algum ponto. Existe algum ponto de convergência. Porque uma das coisas que nos caracteriza é justamente essa diversidade. E isso é uma coisa bonita de se ver no mundo, né? A diversidade. Só que quando nós temos posturas, digamos, autoritárias, a gente não aceita o outro ser como ele realmente é. A gente quer que o outro seja como a gente acha que tem que ser. Isso é uma grande ilusão da gente, sabe? Mais uma, né? E se alguém me perguntasse como resolver isso, eu não tenho a resposta de como resolver isso, mas porque a diversidade é importante, mas nós podemos nos encontrar numa grande coisa, que é essa mesma, eu não gosto de dizer o nome essência, mas eu vou usar o nome essência, nessa mesma essência, nessa mesma natureza. Tudo que existe tem essa mesma natureza, que a gente chama de natureza. É essa natureza que permite com que as coisas sejam como as coisas são. Só que a gente vai vivenciando as coisas de forma diferente, em intensidade diferente, a gente vai se construindo de forma diferente. Mas se a gente pudesse, sempre, sentar, o ideal seria que a gente sentasse bem muito, mas se a gente pudesse sentar um pouquinho, sei lá, 30 minutos, todos os dias, para a gente se acostumar e perceber que existe no zazen algo que não é dor nem confusão,
Porque o que nos é apresentado no zazen, quando a gente realmente está começando, são essas duas coisas. É dor e confusão. Não é assim? Não é bonito? Só que nessa mistura de dor e confusão, você pode perceber que tem um pouquinho de uma grande calmaria, de uma grande lucidez. E quando a gente vai intensificando a prática, essa grande calmaria, essa grande lucidez, ela vai se aproximando da gente, não no período final do zazen, mas assim, um pouco mais no começo do zazen. De maneira que com a prática a gente consegue sentar e ter essa sensação de lucidez, sensação de grande calmaria. Agora, o que nos permite isso é uma coisa, é a prática. Domingo teve as eleições, né? E aí muita tensão, tem muito, eu disse-me disse, acontece isso, não acontece isso, é aquilo, aquilo outro. E eu fui votar, passei um tempo, almocei, aí depois vim aqui para casa, disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um zazenzinho, zazen simples. Aí vim, passei 20 minutinhos sentado. Parece que a grande confusão que tinha na minha cabeça, nas minhas emoções, assentaram. Sabe quando a água está turva e quando você deixa a água se acalmar, vai tudo afundando ali para baixo? Desse jeito, sabe? O zazen é um negócio muito poderoso. Eu não posso realmente lhe dizer que ele é poderoso, porque só você pode sentir que ele é poderoso. Nenhuma palavra é capaz de dizer o quanto o zazen é poderoso, a não ser a sua prática. Porque a gente percebe que, diante de tanta confusão, diante de tantas emoções aflitivas, pensamentos turvos, a gente, quando consegue sentar com certa frequência, aquela grande confusão cessa e uma certa lucidez brota. E o zazen possibilita isso quando a gente realmente pratica, sabe? Porque o zazen, quando a gente começa a praticar, que tem isso, essa grande lucidez, isso faz com que a gente comece a se familiarizar com esse estado de calmaria. Porque a gente precisa do estado de calmaria para poder viver a turbulência. É tudo que a gente também precisa. É viver a turbulência quando ela chega, mas sem se desesperar. Saber que ela chegou, ela vai passar um tempo, porque as coisas surgem, passam um tempo e depois vão embora. A gente sabe muito bem disso. Mas que existe o oposto. Existe essa grande calmaria, que o zazen permite que a gente treine a acessar isso. A gente acessa isso. A gente acessa um pouquinho, sei lá, 2 segundos, 1 segundo. Mais um pouquinho, aquilo vai crescendo. Até que a gente um dia consegue, quando sentar, isso se apresentar mais rapidamente, e até no dia a dia, sem estar em zazen. Só que às vezes a gente fica muito tempo na nossa vida querendo evitar que o fundo do poço chegue. Às vezes a gente passa a nossa vida todinha querendo apenas ser amado, amada, respeitado, respeitada, e a gente vai se perdendo enquanto ser humano, enquanto os nossos propósitos de vida, só para o quê? Ser amado, ser amada. Eu não estou dizendo que não é importante a gente ser amado, ser amada. É uma coisa muito louca, não deveria ser assim, mas a maior parte das pessoas que atingiram o fundo do poço, elas saem do fundo do poço de maneira diferente. Quando não bate a revolta. Porque quando a gente está em crise, quando a gente está no fundo do poço, muitas lições ali são nos apresentadas. Se a gente simplesmente parar e ver as coisas como as coisas são, a gente começa a perceber que tem algumas coisas que estão na hora de ser revista. Talvez o fundo do poço signifique dizer que a gente não deve continuar, pelo menos momentaneamente, com
as mesmas perspectivas, com os mesmos valores, com a mesma percepção, melhor dizendo. Porque, às vezes, é um fator que tem ali, que a gente está apoiado nesse fator, vamos chamar essa grande motivação, preso, sei lá, não andou por algum motivo, só que, de repente, a realidade está mostrando que não é isso. A realidade talvez esteja mostrando, não, por aí não. Sinal está vermelho, para um pouquinho. Aí você continua ali querendo passar no sinal vermelho, é para estar tudo errado. Aí quando você recua, aí você começa, porque as coisas são impermanentes. Daqui a pouco acontecem coisas que são maravilhosas. Isso é muito bonito, mas a amor já diz justamente isso. A gente tem pensamentos, às vezes, que não são bonzinhos, e que se a gente tivesse a serenidade de esperar e andar mais um pouquinho, só de repente a gente fazia uma curva e viria e sentiria, nos seria apresentada uma outra realidade. Não é uma outra realidade, mas assim, as mesmas coisas sendo vivenciadas de forma diferente. Por quê? Porque a gente tem que ser o diferente. A gente não deve esperar também muita coisa externa ser diferente. Não. É importante que a gente seja o diferente. Mas não é o diferente para se distanciar, para ser um ego superior ao outro, não é isso. Não. Que a gente possa renascer enquanto ser humano, você está entendendo? Que é outra coisa que o Zen fala muito, é renascer enquanto ser humano. Nessa mesma vida, aqui e agora. Ninguém precisa morrer para renascer. Isso é muito forte. Se você pegar as pessoas que praticam Zazen e perguntar como que era a vida delas no início da prática, como é que está hoje, é possível que a gente identifique diferenças importantes. Às vezes, as pessoas têm até os mesmos hábitos, só que os hábitos, eles são de intensidade diferente, o que significa dizer que alguma coisa, o quê? Morreu, ou pelo menos perdeu a força. Só que se a gente não se dedica, os resultados da prática, a gente não vai ter acesso a eles. Por isso que o Zen é muito chato quando o Zen diz, é prático o tempo inteiro. São todos os dias. Ainda é um negócio impressionante, eu duvido mesmo. Meu primeiro professor, Iko Sensei, ele sempre dizia isso, eu duvido mesmo que alguém se dedique 3 meses, esse era o número que ele dava, 3 meses praticando Zazen e não perceba nenhuma mudança, se ele fizer o Zazen corretamente. 3 meses. E eu me lembro que teve uma pessoa lá que foi e disse, monge, realmente o senhor estava certo. Esses 3 meses de prática, eu consigo perceber que no meu dia a dia muita coisa mudou. Pequenas coisas, outras não. Porque é isso. Se você se filia à prática, se você realmente pratica, se você tem intimidade com a prática, os resultados dela aparecem. Mas só que a gente quer ser egoísta e praticar apenas para atingir os objetivos. Aí o que é que os mestres Zen dizem? Não, não faça isso. Não contamina a sua prática. Você deveria praticar como você come quando está com fome e bebe água quando você está com sede. Porque realmente é assim que a gente deveria ser. A gente realmente deveria praticar porque a gente respira. Praticar como se respira. Porque é necessidade. É como eu falei, domingo, naquela grande confusão que estava, eu simplesmente vim para casa depois do almoço, fiquei um pedacinho. Não foi muito tempo, acho que foi 20 minutos. E parece que a sujeira assentou. E a gente começa a perceber as coisas como as coisas são. Você está entendendo? Então, assim, o Zazen é uma prática muito poderosa. É muito poderoso. Não foi à toa que vários mestres de diferentes tradições, eles fizeram o quê? Ou foram para a floresta ou foram para os desertos. Vários passaram 40 dias, 40 anos. Por quê? Ao invés de estar entupindo a cabeça da gente com coisas, fazendo com que a gente acredite nisso, naquilo outro, talvez o melhor é a gente ficar todo caladinho, caladinho, e praticar durante 40 dias e 40 anos. Só que talvez o modelo de vida que a gente tenha não nos permita praticar durante 40 dias, 40 noites. Mas se a gente fizer um dia após o outro, a gente começa a perceber
que era como se um grande ferro passasse assim nas nossas estruturas e a gente realmente ficasse mais leve. Mas não quer dizer que a gente vai ficar leve o tempo todo. Não, porque a gente tem tendências que depois aquelas tendências vão lá e vão. Aí fica aquela. Só que se você não brigar com essas coisas desaparecem. Porque como é que a gente se marca? Como é que a gente marca alguma coisa em nós? É quando a gente pensa, deixa ter espaço na nossa mente e age. Se a gente pensa algo e age no sentido daquele pensamento, a gente vai se marcando ali. Ali vai ficando cheio de pontinhos na nossa consciência, de maneira que aquilo ali vai ser mais familiar. Olha que coisa simples, mas isso é muito profundo. Como é? É isso mesmo. A gente consegue marcar a nossa mente, o nosso ser, quando nós temos determinados pensamentos e a gente é orientado por aqueles pensamentos, a gente fica agindo, aquilo fica grande e vai se marcando desse jeito. Tanto é que se diz o seguinte: eu quero ser um monge. Mas ninguém é monge depois de ser monge, por exemplo. A gente é monge antes de ser monge. Quando eu pedi para ser monge, a minha professora, a monja Coen, disse: faça isso, 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 todos os dias. Aí, muito tempo depois eu fazendo aquelas mesmas coisas, eu disse: não, mas espera aí, isso é um monge. Aí eu matei a charada. É o não monge que faz coisa de monge, para poder ser monge. Você está entendendo? Você entendeu isso? Ou seja, como é que eu sou uma pessoa calma? É lá no futuro ou aqui e agora? É aqui e agora, fazendo as coisas do aqui e agora, para aquele estado de calmaria ou para aquilo que a gente quer ver realizado, se manifesta com maior facilidade no futuro. Só que a gente fica muito preso com a certa ideia de que nós somos apenas o fruto do passado. Muitas pessoas têm isso. Eu sou apenas o fruto do passado. Não, o passado tem importância, sim. Mas nós não somos só o passado. O Buda, na ideia de karma, quando ele fala, ele diz: é verdade que existe o peso do passado, mas também é verdade que existe o peso, a abertura do momento presente. É esse momento presente que a gente precisa retornar. A gente precisa retornar para o aqui e para o agora. Que é para a gente poder o quê? Ver, vivenciar as coisas e ver as possibilidades que se apresentam. E não apenas olhando para trás. Porque se a gente olha só para trás, a gente vai começar a reagir só ao passado. E se a gente só reage ao passado, o verdadeiro futuro ele não vem. Eu não estou dizendo que não é importante a gente olhar para o passado. Não. É importante que a gente olhe, que a gente consiga ressignificar as coisas que aconteceram no passado, mas que a gente não viva só de reagir às coisas que já aconteceram. Porque senão a gente fica preso. A gente fica ali presinho. Aí tem aquela história de mais uma, mais outra vida, e você vai só reagindo ao passado. Então, na prática do Zen, no Zazen, a coisa mais importante que o Buda diz é o presente. É porque tudo que a gente precisa é ver o momento presente com lucidez. E não viver como a maioria da gente vive, espremido. Não é assim que a gente vive espremido? Viva assim. Tem o peso do passado, nós temos as expectativas do futuro, mas a gente não sabe como lidar com isso aqui e agora. A gente apenas se martiriza com as coisas que já aconteceram, na maioria das vezes. A gente não deixa o passado passar. É uma coisa triste, né? A gente já comentou isso uma vez. Né? Não deixa o passado passar. E talvez o que a gente precise para realmente ser livre é deixar o passado passar. Mas é difícil a gente deixar o passado passar, não é difícil? Porque marcaram coisas em nós, foram marcadas. Coisas que de repente eram muito preciosas. Pessoas, situações que eram muito importantes, passaram. Porque as coisas não permanecem como são. Isso principalmente para quando a pessoa tem relacionamento. Isso é um negócio muito louco. A gente, às vezes, também tem que mudar com a mudança. É uma das coisas que mais dificultam o relacionamento. É quando a gente fica só olhando o passado e não vê o momento presente. E a gente não vê que as coisas mudaram e a gente também não muda um pouco com as coisas que foram acontecendo.
Isso é muito importante. E quando a gente faz o danadinho do zazen, a gente começa a perceber que na nossa vida, nas relações que a gente tem, as coisas mudaram. E a gente começa a perceber assim, se as coisas mudaram, tem determinadas coisas que eu preciso também o quê? Alterar. E outras não. Mas só que, voltando à história original, são várias pessoas. Aí chega alguém e diz, veja isso aqui, e nos apresenta como uma realidade, como uma verdade. Só que o outro que está vendo, vivenciando do teu lado, talvez não veja aquilo como realidade. Talvez seja uma coisa só que você esteja vendo. Só que você esteja assim. Ao invés de ter uma grande consonância. Às vezes está junto, mas existe uma grande o quê? Dissonância, uma grande diferença, uma grande distância. Mas há uma coisa que a gente se encontra, que é nesse grande estado, nessa grande lucidez que é disponível para todo mundo. E tudo que a gente precisa na vida é a gente ter esse momento em que a lucidez se apresenta e a gente vai lá e sinta um pouquinho daquele gosto, daquele estado de calmaria, para a gente se familiarizar com ele. Às vezes eu gosto de encerrar sempre assim, dizendo, isso não tem que ser uma conversa bonita, isso tem que ser uma prática. E a gente é testado o dia todo. E não importa se o resultado vai vir agora, mas se a gente consegue vivenciar as mesmas coisas de forma diferente, um pouquinho, depois mais outro pouquinho, mais outro pouquinho, isso já é muito libertador. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer uma pílula que resolva logo tudo, que é um método barato. O método barato é você tomar a pílula, ou então você dizer que está tudo bem, graças a Deus. São muitas bênçãos. E às vezes está tudo uma porqueira e você apenas está o quê? Se enganando, se ludibriando. E você tem ideias que não condiz com a realidade. E o nome disso no budismo é ilusão. Então é importante que a gente veja as coisas como as coisas são. Se as coisas estão ruins, que a gente veja. Se as coisas estão boas, que a gente veja. Se as coisas estão ruins, que a gente sinta que está. Se as coisas estão boas, que a gente consiga aproveitar. Nada de ficar se ludibriando, se enganando. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tá ruim. Gaste de forma adequada. Isso é uma coisa muito importante. É se adequar. Mas se adequado não quer dizer que se está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Está todo mundo matando, eu vou matar. Não. Esse é o princípio. Então vamos encerrar. Vai nos certo?